Paz e bênção a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui no templo da Igreja Batista União, no último dia do ano de 2015, para adorarmos o Senhor, para celebrarmos a Ele, para expressarmos a Ele gratidão, amor e reconhecimento por tudo que Ele é e tem feito por nós. Estou muito feliz, amor. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará nesta noite no templo da Igreja Batista União, nas nossas vidas. Você acredita nisso? Dê um forte aplauso ao Senhor já para nós quebrarmos o gelo e iniciarmos bem esta celebração. Peço a você que fique de pé comigo, nós vamos orar, pedindo a bênção, a direção, a presença do Senhor. E logo após esta oração nós vamos cantar os nossos primeiros cânticos. Então, feche os teus olhos, se concentre no Senhor. Vamos orar. Senhor bondoso, misericordioso, compassivo em benignidade, nós estamos aqui na tua casa, que é chamada casa de oração, para te cultuarmos, para te adorarmos na beleza da tua santidade. Pedimos que o Senhor se faça presente nesta celebração, porque tudo que nós faremos aqui é tão somente para o louvor da tua glória. Pedimos que o Senhor conduza os cânticos que serão entoados, que possam adentrar a tua presença como um aroma suave diante das tuas narinas. Te pedimos que o Senhor nos fale através da tua palavra, com poder, com autoridade. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender mais de ti, Senhor, porque tu és manso e humilde de coração. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, e que possamos com santidade levantarmos a nossa voz e te adorarmos de coração. Fica conosco, é a oração que nós fazemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e glórias ao Senhor. Enquanto o ministério de louvor se aproxima, eu gostaria que nós tivéssemos um momento de comunhão. Que você saísse do seu lugar, olhasse para as pessoas que estão próximas, desse uma boa noite, desse um paz e bênção. Se você não conhece, se apresente a ela. A Igreja Batista União tem esse estilo, essa característica de ser uma igreja acolhedora, uma igreja unida, uma igreja que vive em comunhão. Faça isso nesse momento. Aleluia. E nós somos um milagre de Deus. Eu posso declarar isso, eu sou um milagre de Deus. Nós vamos cantar esse louvor que se identifica muito comigo, e eu creio que com todos aqui, com a maioria aqui. Vamos cantar então Dia de Sol. Vamos louvar ao Senhor. Essa é a nova versão do Ministério do Louvor, viu? A igreja conhece, vamos cantar juntos. Eu andei sem destino e perdi a razão. Na estrada da vida eu andei na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado pensei. A ponte entre a vida e a morte eu pisei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. E olha o que o Senhor fez. Das garras da morte o Senhor me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano.
Jesus consertou. Oh, glória! Eu andei sem destino e perdi a razão. Cante. Na estrada da vida eu andei na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. Um terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão e minha alma vagando na escuridão. E das garras da morte o Senhor me tomou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já recebi mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Somente as vozes declaram, diga assim: eu hoje estou bem, sou dia de sol. Fui barco à deriva, fui no verde, mas verão sem calor. Hoje sou verdade, mas já fui fonte seca. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Vamos encerrar só com as vozes mais uma vez. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. fui barco A deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. hoje sou verdade, Mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Jesus consertou. Aleluia! Estou consertando. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Podeis assentar, amados. Cantamos, adoramos o Senhor através de louvores. E agora vamos ouvir a sua voz através da sua palavra. Abra sua Bíblia então, no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó:
queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei, enfrentando as adversidades da vida. Todos nós que aqui estamos, se pararmos para olharmos o histórico da nossa vida ou das nossas vidas, nós vamos perceber que adversidades fazem parte da realidade da vida do ser humano. Não tem ninguém aqui que não tenha enfrentado uma aflição, uma luta, uma turbulência, uma tribulação nas mais diversas áreas da sua vida. Todos nós que aqui estamos já enfrentamos adversidades. E eu gostaria de tecer algumas observações sobre as adversidades da vida na perspectiva de Deus. A primeira delas é: não deixe de viver por conta das adversidades, pois elas fazem parte da nossa vida. Elas sempre existirão. Essa história que nós acabamos de ler nestes versículos narra um momento difícil do povo de Israel, do povo hebreu. Eles estão neste momento no Egito, são escravos do tirano Faraó. E esses versículos que nós acabamos de ler falam sobre um casal, falam sobre uma família que também estava enfrentando adversidades, que também estava enfrentando lutas, que também estava enfrentando tribulações. Se você perceber nos versículos anteriores e no primeiro capítulo do livro de Êxodo, você vai ver que Faraó estava irado contra o povo de Israel. Faraó percebeu que o povo hebreu estava multiplicando-se, estava crescendo muito, e ele disse: isto é perigoso para nós, porque se houver uma guerra, os hebreus podem se associar a outros povos e investirem contra nós, os egípcios. Então ele diz: nós vamos agir com tirania sobre este povo. E assim ele fez. Ele começou a multiplicar a carga de trabalho dos hebreus. Fez com que os hebreus edificassem cidades para ele. Fez os hebreus sentirem dores, cansaços, fadigas por conta do excesso de trabalho. Faraó estava aqui tocando na honra dos hebreus, porque todo bom cidadão gosta de trabalhar, precisa trabalhar, mas o excesso de trabalho é algo prejudicial. O excesso de trabalho, com certeza, vai causar reações adversas no campo psicológico do ser humano, no campo físico, no campo familiar. Quantos hebreus chegavam nas suas casas sobremodo cansados, fatigados de tanto trabalho, de tanta humilhação. Os hebreus entraram no Egito pela porta da frente. Quando José era ministro no Egito, e o seu pai, juntamente com seus irmãos e cerca de 70 pessoas da família de Jacó, que estavam passando necessidade e foram ao Egito atrás de mantimento, e José identifica a sua família e conversa com o Faraó. O Faraó diz: chamem eles para cá, chamem eles para o Egito, nós vamos dar uma boa terra para eles. E assim o Faraó fez. O Faraó anterior deu uma terra chamada
de Gósen, na desembocadura do rio Nilo, uma terra fértil. Então, por muitos anos, os hebreus viveram numa fartura, viveram num tempo bom no Egito. Mas agora esse faraó que não conhecia José, que não respeitava José e nem o Deus de José, agora age com tirania sobre o povo hebreu. E ele pensou, bem, multiplicando a carga de trabalho, fazendo com que eles sofram no campo, fazendo com que eles sejam humilhados, talvez eles parem de se multiplicar, talvez eles parem de crescer. Mas tempos depois, o que Faraó identifica? Que o povo continuava crescendo, que o povo continuava prosperando, que o povo continuava multiplicando-se. E ele diz, então, vou chamar as parteiras dos hebreus, Sifrá e Puá. Ele diz para elas, quando você perceber uma hebreia gestante e a ponto de dar à luz, e se você identificar que esta hebreia tem um menino no seu ventre, mate essa criança, não deixe esse menino nascer. Mais uma vez, uma adversidade terrível vem sobre os hebreus, vem sobre Joquebede e Anrão, este casal que nós acabamos de ler sobre eles. Era o sonho de todo hebreu ter um menino, era a felicidade de todo casal hebreu ter um menino. Era uma alegria para um pai poder levantar um menino e dizer, obrigado Deus, porque eu tenho alguém agora para levar o meu nome, para levar o meu legado. E agora havia um terror sobre os hebreus. Pare para pensar a situação psicológica, o horror que havia sobre as famílias. Se uma mulher engravidasse, olha a preocupação, será que é um menino? Será que é uma menina? E essas parteiras temeram a Deus e não cumpriram a vontade de Faraó. E Faraó chama essas parteiras e diz, o que está acontecendo? E elas dizem, as hebreias são mais vigorosas, então antes que a gente chegue, elas já tiveram a criança. E aí elas não podiam matar o menino depois que nascesse. E agora Faraó, na sua tirania, no seu ódio contra o povo de Deus, baixa um decreto e diz, todo o povo, todos os egípcios, inclusive hebreus, que souberem do nascimento de um menino, que joguem esta criança onde? No rio Nilo. Que matem este menino que nascer. Quando eu estava lendo este texto, amados, eu comecei a pensar na história da minha vida, comecei a pensar na história das nossas vidas, porque também nós enfrentamos adversidades, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos tribulações. Talvez a sua tribulação seja na área profissional, e você diga também, pastor, eu estou sendo explorado no meu trabalho. Talvez você diga, eu estou sendo injustiçado no meu setor de trabalho. Talvez seja o inverso, você não tenha excesso de trabalho, mas esteja faltando trabalho para você, e você pare e diga, olha, a minha adversidade é esta, eu estou fora do mercado de trabalho. Talvez você esteja percebendo investidas contra a tua família, assim como as famílias dos hebreus receberam várias investidas do terrível Faraó. Eu quero dizer para você, não desista de viver por conta das adversidades da vida. Eu fico impressionado aqui com Joquebede e Anrão. Eles não pararam de viver. Havia tirania de Faraó sobre eles. Eles tinham que trabalhar
sobremodo. Eles estavam sendo injustiçados, afrontados na sua fé, na sua dignidade, na sua honra, mas eles não pararam de viver, eles não pararam de confiar em Deus. E eu quero dizer para você também, meu irmão, não pare de viver a vida que Deus tem para você, a vida abundante. Por mais que os problemas venham, por mais que as adversidades venham, o Senhor está contigo. Joquebede e Anrão casaram, noivaram, casaram, não deixaram de sonhar, não deixaram de viver, tiveram um momento de intimidade sexual, e deste momento de intimidade sexual veio uma criança. Não deixaram de viver. Infelizmente, há pessoas deixando de viver. Ah, pastor, eu estou com medo de ter um filho neste momento, porque é uma crise no Brasil. Então você nunca vai ter um filho, porque o mundo que nós vivemos sempre estará em crise. Mas a igreja de Jesus tem que estar em Cristo. Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro, Ele é o Deus que provê, Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. Talvez você esteja amedrontado: pastor, será que eu vou perder o meu trabalho? Creia em Deus, que se essa porta se fechar, Ele vai abrir outras. Sua palavra nos diz, Davi diz: eu já fui moço e hoje sou velho, mas jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. É Deus quem nos sustenta, amados. É Deus quem segura nas nossas mãos. E eu estou aqui trazendo esta palavra em nome de Jesus para você, porque se de repente você adentrou este santuário temeroso, preocupado, só olhando para as circunstâncias, só olhando para as adversidades, só olhando para os problemas, eu vim aqui para lhe dizer: olhe para Jesus, porque Ele é maior do que todos os teus problemas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que estava com os hebreus é o mesmo Deus que está conosco. Deus estava vendo o sofrimento deste povo, mas Ele estava vendo também a coragem deste casal. Mesmo sofrendo tudo o que nós acabamos de dizer que eles estavam sofrendo, eles permaneceram vivendo, eles permaneceram agindo, eles permaneceram sonhando, porque havia uma esperança no coração deles de um libertador. A segunda observação que eu gostaria de fazer é: seja resiliente diante das adversidades. Resiliência é a habilidade, é a capacidade, são as formas que Deus nos dá para administrarmos situações adversas, administrarmos problemas, administrarmos tempestades. E eu vejo em Anrão e Joquebede um exemplo de casal resiliente. Essa mulher engravidou, como eu falei. Agora pare para pensar: havia um decreto de morte a ser cumprido. Se um menino hebreu nascesse, deveria ser jogado no Nilo. E ela precisou ocultar essa gravidez durante 9 meses. Foi fácil para ela? Eu pergunto para você: foi fácil para ela, sim ou não? Não foi fácil. Mas ela foi o quê? Habilidosa, ela foi resiliente, ela encontrou formas de driblar o problema. Depois, a criança nasce, e por 3 meses ela oculta esta criança. Mais uma vez eu admiro este casal, Joquebede e Anrão. Por 3 meses eles conseguiram ocultar uma criança pequena, que chora,
que tem necessidades. Que habilidade esse casal teve? Que sabedoria esse casal teve? Eu paro para pensar e pergunto a vocês: será que Deus não nos dará condições de administrarmos os problemas, as adversidades da vida? Talvez você diga: pastor, as minhas adversidades estão dentro da minha casa, no meu relacionamento com o meu esposo, no meu relacionamento com os meus filhos. Minha família está passando por uma adversidade, por um problema. Eu vim aqui te dizer que Deus te dará sabedoria para tratar este problema. Deus te dará condições para superar esta adversidade. Basta você crer nele. Basta você buscar a orientação nele. Basta você dizer: Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda a ter um relacionamento melhor com meu esposo, a ter um relacionamento melhor com a minha esposa, a ter um relacionamento melhor com os meus filhos, que a minha casa, que a minha família seja uma família feliz. E se essa é a vontade de Deus para as nossas famílias, com certeza Ele vai nos ajudar. Ou você acha que Joquebede e Anrão não pediram ajuda, apoio de Deus? Com certeza, esta mulher, este homem, passaram horas e horas pedindo a Deus: Deus nos ajuda, há uma criança no ventre da minha esposa, não sabemos se é menino ou se é menina, mas Deus, entendemos que será uma bênção para nós. Você acha que eles não ficaram temerosos? Ficaram. Você acha que eles não ficaram preocupados? Ficaram. Você acha que eles não ficaram ansiosos? Ficaram. Mas eu imagino que eles pegaram todas essas adversidades, todas essas preocupações, todos esses pensamentos e colocaram diante de Deus. Talvez você esteja preocupado, talvez você esteja ansioso, talvez você esteja aí nem dormindo bem durante as noites. Coloca o teu problema nas mãos de Deus. Coloca a tua luta nas mãos do Senhor. Ele vai te ajudar. Ele vai te fazer um crente resiliente, um crente resistente, um crente perseverante, porque esta é a vontade dele. Pastor, por mais que, eu quero dizer para ti, por mais que existam decretos de morte contra a igreja do Senhor, por mais que existam investidas do maligno contra nós, por mais que a economia do Brasil e do mundo não esteja bem, o Senhor nosso Deus está conosco. E eu vou resistir. Deus vai me dar condições de resolver os problemas, de transpô-los, assim como deu condições para Joquebede e Anrão. Depois de 3 meses, eles não puderam mais ocultar esta criança, o menino Moisés. Então ela tem uma ideia e faz um cestinho e coloca Moisés dentro deste cestinho e o coloca dentro do rio Nilo. Escute, durma com ideias, mas acorde com atitudes. Joquebede recebeu de Deus, juntamente com Anrão, orientações, formas de agir, mas eles tiveram que fazer a parte deles. Foi Joquebede que confeccionou a cestinha. Foi Joquebede que fez essa parte. Faça a sua parte também. Ore, se consagre, leia a palavra, tenha atitudes de um verdadeiro crente. Deus vai te dar condições de driblar, de superar as adversidades. Talvez você diga: pastor, a minha empresa está em dificuldades, em adversidades. E eu lhe pergunto: você já orou e já pediu orientação de Deus? Você já disse: Deus, me orienta, como é que eu posso superar este problema? Talvez seja a tua família, talvez seja você mesmo. Peça orientação de Deus.
mas seja um crente de atitude. Porque há muitas pessoas que ficam só dizendo: Deus me orienta, Deus age em meu favor, Deus, eu te peço isso e aquilo, mas essa pessoa não tem atitude. Há crentes dizendo: Senhor, abre uma porta de trabalho para mim, mas ele não tem atitude de colocar o seu currículo na internet, de olhar os jornais, de se especializar mais, de buscar novas estratégias, novas formas. Talvez você olhe e diga: pastor, a minha família está em adversidades, em lutas, em problemas. Mas você não se levanta de madrugada para orar por ela, pela sua família. Você não faz um devocional com a tua família. E aí Deus está te dando as estratégias, está te dando as orientações, mas você precisa de atitude. Joquebede e Rão receberam as orientações do Senhor, mas tiveram atitude. Quem tem atitude? Quantas privações esse casal não enfrentou? Na gravidez, Joquebede enfrentou uma privação tremenda. Qual é a mulher que não quer mostrar a sua barriga? Qual é a mulher que não quer divulgar que está grávida? É um presente de Deus para qualquer mulher a gravidez. Se nós trouxéssemos para os nossos dias e olhássemos para as redes sociais, qual é a mulher que não gosta de tirar uma foto, não gosta de postar e dizer: eu estou grávida, vem uma criança aí, estamos alegres, estamos felizes? Qual é a família que não vem para a igreja e testemunha sobre isso? Joquebede teve que se privar de compartilhar a sua gravidez, porque se alguém soubesse, iria ficar na espreita. Vamos ver, se nascer menina, vive; se nascer menino, morre. Nasceu a criança. Como Anrão gostaria de ter saído nas ruas e ter levantado o menino Moisés e dito: obrigado, Deus, por este menino que tu me destes. Como Joquebede gostaria de ter pego Moisés no colo e passeado com ele pelas ruas da sua comunidade, levado Moisés para tomar um banho de sol. Nada disso eles puderam fazer, porque eles estavam enfrentando um momento de privação. Talvez você esteja enfrentando privações. Eu já enfrentei diversas privações. Talvez você esteja enfrentando uma privação financeira. Você não pode fazer aquilo que você gostaria de fazer. Você esperava fazer uma viagem esse ano e você não vai fazer. Você esperava comprar uma casa esse ano, mas você não vai comprar. Talvez você esteja enfrentando uma privação familiar. O teu filho ainda não veio para Jesus. O teu esposo ainda não veio para Jesus. Vamos olhar para Joquebede e Anrão. Esse casal me ensina que mesmo enfrentando privações, eu não deixo de viver. Eu não deixo de confiar no Senhor. E Ele não deixa de suprir as minhas necessidades. Ninguém soube da gravidez de Joquebede e Anrão. Pelo menos pessoas que pudessem complicar essa situação. Durante 3 meses ninguém soube da existência desse menino. Quantas vezes Moisés chorou e a sua mãe colocou um pano na sua boca, dizendo: filho, não chora. Filho, você não pode chorar, senão pessoas vão escutar que você existe. Quando eu li esse texto e Deus começou a falar comigo, eu me lembrei da época, dos momentos em que eu enfrentei privações terríveis. Eu assisti agora o filme O Quarto de Guerra.
Muito bom, filho. Eu não tenho, ou não tive um quarto de guerra, mas eu tive um carro de guerra. Eu entrava no meu Passat, Thunder Tank, fechava os vidros, botava no toca-fita Matos Nascimento, Dani Berrios e outros cantores. Começava a escutar e começava a me quebrantar diante do Senhor. Tinha momentos que eu não havia nem lágrimas mais para escorrer. Queria chorar e o choro não saía. A minha alma conversava com Deus. O meu espírito se quebrantava diante de Deus, diante das privações que eu estava passando naquele momento. Mas sempre o Senhor vinha e falava: filho, eu te amo. Filho, espera um pouco. Filho, essas privações vão passar e você vai contar a vitória. Eu estou aqui, amados, no dia 31 de dezembro de 2015, como uma testemunha viva de que vale a pena confiar no Senhor, vale a pena confiar em Deus. Eu não sei qual é a privação que você está passando, mas eu digo para ti, Deus vai te honrar. Essa privação vai passar e os sonhos de Deus vão se cumprir na tua vida, amém? Então dê um forte aplauso a Ele. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Saiba, você nunca estará sozinho, nunca. Anrão tinha Joquebede, Joquebede tinha Anrão. E eu acredito que eles tinham amigos próximos que também ajudaram. Quantas privações eu já enfrentei. Minha família já enfrentou. Eu me lembro que certa vez nós estávamos enfrentando uma privação muito intensa no campo financeiro. Meu pai estava desempregado, estava doente. E eu me lembro, nós éramos pequenos, mas havia uma guerreira de oração lá em casa. Minha mãe reuniu a gente e disse: vamos orar, meu filho, ou meus filhos. Não tinha mais comida, mas havia fé naquela família. E nós oramos, colocamos esse problema diante do Senhor. Eu não me lembro qual foi o tempo, qual foi a hora, se foi um dia, se foram horas, mas eu me lembro como se fosse hoje. Um irmão da nossa igreja batendo lá na porta de casa. Mamãe foi atender e ele já foi abrindo a porta do carro, juntamente com outras pessoas, pegando as compras que ele havia feito no supermercado, dizendo: irmã, não me pergunte nada, é de Deus para a senhora e para a sua família. E eu via o Nescau passando, o Neston passando, e eu ia dando só glória a Deus, pai, glória a Deus. O biscoito, muito obrigado. Deus sempre levantará pessoas para nos ajudarem. É ou não é? Você pode estar passando por uma privação terrível, mas às vezes é um ente querido, às vezes é uma pessoa da família, às vezes é alguém mais distante, mas Deus estará sempre levantando alguém para nos ajudar. Você lembra de Jesus? No momento mais difícil dele, ele estava pregado na cruz. Pessoas passavam, achincalhavam ele, humilhavam ele. Um ladrão começou a liberar impropérios contra ele. E o outro se arrepende, olha para ele e diz: Rei, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lá na cruz, na solidão da cruz, Deus proporcionou alguém para estar ao lado de Jesus e liberar uma palavra para ele. Você não está sozinho nessa luta. Você tem amigos, você tem irmãos, você tem uma igreja e você tem um Deus que está olhando para você, como estava olhando para Joquebede e Anrão. A terceira e última observação é: toda adversidade permitida por Deus tem um fim proveitoso.
toda adversidade permitida por Deus tem um fim proveitoso. Joquebede e Arão tiveram um filho, Moisés, que se tornou o libertador do povo, que se tornou um profeta, um dos maiores profetas de Israel, que se tornou o legislador. Moisés foi um instrumento nas mãos de Deus. O dia em que eu estiver no céu, eu quero conhecer Joquebede e Arão. Quero olhar para aquele casal e dizer: olha, vocês me inspiraram um dia. Eu olhei para o exemplo de vocês e vi que todas as adversidades que um cristão passa, permitidas por Deus, tem um fim proveitoso. Eu imagino que quando Moisés adentrava o palácio de Faraó para pronunciar mais uma praga, eu imagino que quando Moisés se levantava diante do povo para falar como boca de Deus, instruindo os hebreus, eu imagino Joquebede e Arão dizendo: valeu a pena. As lutas, as adversidades, as privações daquele casal não superaram a alegria de ver aquele filho agora sendo instrumento nas mãos de Deus. Todas as vezes que Moisés se apresentava ao povo, todas as vezes que Deus usava Moisés poderosamente, Moisés representava a coragem deste casal, a esperança deste casal, a fé deste casal, a resiliência deste casal. Moisés foi uma bênção para Joquebede e Arão. Quando Deus permite que venha uma adversidade sobre as nossas vidas, Ele nunca nos deixará sair dela pela porta dos fundos. Israel entrou no Egito pela porta da frente, convidado pelo antigo faraó. E Deus não vai deixar com que eles saiam pela porta dos fundos. Quando Deus tira Israel do Egito, eles saem pela porta da frente, exaltados por Deus. Faraó tem que se humilhar e reconhecer o poder do Deus dos hebreus. Não saíram de mão abanando. Os egípcios deram bens e mais bens para os hebreus, e saíram dizendo: o Deus dos hebreus é mais forte do que os nossos deuses. Você não sairá dessa adversidade pelas portas do fundo, você sairá pela porta da frente. Joel capítulo 2, verso 27 diz: porque o meu povo jamais será envergonhado. Joquebede e Arão não foram envergonhados, foram exaltados pelo Senhor. Todos os hebreus que resistiram, que perseveraram, que acreditaram em Deus, foram exaltados pelo Senhor, porque os humilhados serão exaltados. Eu não sei qual é a tua adversidade, qual é o teu problema, qual é a tua luta, qual é a tua privação, mas eu quero dizer que Deus nunca deixará você ser envergonhado. Deus nunca lhe deixará sair pela porta do fundo. Talvez você olhe agora para a sua família e veja a adversidade. Você olhe para a sua área profissional e veja a adversidade. Talvez você olhe para os teus sonhos e ainda não estão se cumprindo. Calma, no tempo do Senhor, na forma do Senhor, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Talvez Deus esteja permitindo uma adversidade para que seja gerado em você mais fé. Já parou para pensar o nível de fé de Joquebede e Arão? Como cresceu o nível de fé daquele casal? São nas adversidades que nós mais buscamos o Senhor, sim ou não?
Quando as coisas estão boas, a gente relaxa. Mas quando as adversidades vêm, a gente começa a orar mais, começa a ler a Bíblia mais, começa a se quebrantar mais, e aí a nossa fé em Deus começa a crescer. Então pare para olhar. De repente, essa adversidade está proporcionando paciência em você. Talvez essas aflições que você esteja identificando na tua casa, talvez essas turbulências com a tua esposa, Deus está dizendo: filho, eu quero te ensinar a ser uma pessoa paciente, a ter domínio próprio. Talvez Deus esteja lhe usando como um canal dele, a partir dessa adversidade, para que o teu cônjuge se converta. Você diz: pastor, o meu esposo é mau, é ruim contra mim, não quer nem me deixar vir para a igreja. Talvez seja o inverso. Talvez Deus esteja permitindo essa adversidade para que você seja um instrumento dele lá na tua casa, assim como Moisés foi um instrumento dentro de Israel, lá no Egito. Talvez seja pela conversão de um filho. Você olha e diz: que adversidade eu estou enfrentando com o meu filho, que foi gerado no meu ventre, que foi amado, que veio à existência, que eu tinha sonhos, que eu tinha ideais para ele, mas eu estou vendo ele indo por outro caminho. Persevera, ora, intercede por ele. Quem sabe essa adversidade não seja a oportunidade de Deus te usar como um canal de bênção sobre o teu filho. Talvez Deus esteja permitindo essa adversidade para que você valorize mais as conquistas. Talvez Deus esteja permitindo que você enfrente aí essa luta para entrar na faculdade através do Enem, fazendo um vestibular, para que quando você esteja lá na tua faculdade, cursando o curso que você quer, você bata no peito e diga: eu valorizo esta faculdade, este curso que eu estou fazendo, porque é resultado de perseverança, é resultado de estudo, é resultado da mão do Senhor sobre mim. Talvez seja um concurso, você tem que ralar, estudando, concorrer com várias outras pessoas, mas o dia em que essa porta se abrir, você vai olhar para trás e vai dizer: Deus me ajudou, Deus me abençoou, Deus me honrou. A vida do crente, amados, é uma vida de desafios. Talvez seja a promoção que você está esperando no teu emprego, nos teus negócios, nos teus estudos, no próprio ministério. Adversidades vêm para que você possa valorizar mais as vitórias, porque quando você não valoriza as vitórias, também você não valoriza Deus que te deu a força para ser vitorioso. Talvez essa adversidade seja uma forma de você ser um instrumento nas mãos do Senhor, mais afinado. Após passarmos por uma adversidade, amados, na perspectiva do Senhor, na forma do Senhor, não há como nós não crescermos mais na graça, no amor e no conhecimento dele. As noites que eu passava dentro daquele carro, orando e me quebrantando, hoje geram em mim uma resiliência, uma força muito maior e uma experiência com Deus. Nós crentes precisamos ter experiências espirituais com Deus. E um campo fértil para essas experiências são as adversidades. O salmista disse: foi-me bom ter eu passado pelas aflições, para que conhecesse os teus decretos. Toda adversidade é um trampolim para a maturidade cristã. Eu estava lendo uma matéria falando sobre o Japão. Os japoneses gostam muito de peixe fresco, mas próximo do Japão já não se encontra tanto peixe. Então
Então eles construíram grandes navios para irem em alto mar buscar peixes bons, frescos. Só que à medida que eles vão se afastando, eles levam mais tempo também para retornar. E no que eles retornam, o peixe já não chegava mais fresco nas mesas dos japoneses. E japonês gosta de peixe fresco. Então eles inventaram várias formas, levaram geleiras, câmara frigorífica. Mas japonês não gosta de peixe congelado, gosta de peixe fresco. E depois de muitas tentativas, alguém pensou e disse: por que nós não transportamos esses peixes em um grande aquário nesses navios? E eles fizeram isso. Colocaram vários peixes vivos dentro desses aquários, desses tanques. Mas a viagem era longa e quando esse navio chegava, os peixes já estavam mortos. E aí alguém pensou e disse: vamos colocar um filhote de tubarão dentro desse aquário. E esse filhote de tubarão ficava perseguindo os peixes, fazendo com que esses peixes estivessem sempre em movimento, lutando pela vida. E eles chegavam no Japão vivos e frescos. Quem sabe Deus não está permitindo que esse tubarão entre na sua vida, não para te destruir, não para te matar, mas para te deixar vivo. Quem sabe Deus não está permitindo essa adversidade para que você se volte para Ele, para que você se humilhe mais diante dEle, para que você possa olhar pelos olhos da fé e já ver a vitória na tua casa, nos teus bens, na tua profissão, no teu ministério, para que você veja a mão do Senhor agindo sobre ti. Quem sabe Deus não está permitindo que esse filhote de tubarão esteja aí, apenas para te alertar e para te dizer: filho, eu tenho vida e vida e abundância para ti. Permaneça lutando, não desista, não se entregue. Essa é a vontade de Deus para mim e para ti. Glórias ao Senhor. Então dê um forte aplauso a Ele.